Quinta-feira é dia de TV Platão, aqui nosso encontro semanal para trazer os mais diferentes assuntos. E hoje a gente vai falar sobre educação financeira, a gente vai falar sobre economia. Pois é, e para isso a gente está recebendo o doutor em economia, professor Daniel Santos, uma pessoa muito querida que está aqui com a gente. Antes de apresentá-lo, de conversar com ele, de conhecer um pouquinho o professor Daniel, eu quero convidar você que está recebendo a notificação agora aí no seu Facebook para compartilhar o nosso vídeo no seu perfil, porque certamente essa conversa vai ser muito agradável e também muito educativa, né? A gente vai aprender muito nessa conversa de hoje. Então, já estou aqui compartilhando no meu perfil pessoal para que as pessoas possam assistir, possam acompanhar a nossa conversa. Nós já temos aí 8, 10 pessoas chegando e aos poucos esse número vai crescendo ainda mais. E eu convido você também a acompanhar a conversa, compartilhar e ficar também à vontade para comentar, para mandar um abraço, como o nosso querido amigo Tiago Valenciano, que já esteve aqui na TV Platão, já está mandando um oi aqui. Grande Ronaldo, belo tema, parabéns, muito obrigado Tiago. Tiago foi nosso parceiro também durante bastante tempo na Band, junto com o Daniel Santos, que falava lá sobre economia, sobre finanças pessoais, sempre encontros muito agradáveis no jornal que a gente apresentava pela manhã. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui ao Colégio Platão. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para realmente ajudar nesse processo, porque economia é um assunto bom de se discutir. Assunto bom de se discutir, mas quando a gente fala, vamos falar de economia, tem muita gente falando, é tema chato. Vamos pensar assim então, se economia é um tema chato, vamos falar então de dinheiro, de riqueza, de enriquecimento, de fugir de pobreza, de fazer mais com menos. Economia é isso na realidade, economia é uma ciência que lida com a escassez, né? A discussão sobre base da economia é escassez, então então é coisa de pobre, não é isso, é porque em economia a gente fala de como conseguir fazer mais com menos. Então, o grande segredo então da economia é justamente esse, o que fazer com o dinheiro fazendo mais com menos. Com os recursos, exatamente, porque o dinheiro é um dos recursos, nós temos vários recursos, nós temos mão de obra, nós temos capital, temos tecnologia, temos o empreendedorismo, também é um recurso contemporâneo, né? Então são 5 recursos na economia que estão presentes, e a gente tem que saber fazer um bom uso disso para produzir mais com o mesmo recurso. Porque se fosse fazer o contrário, a gente passando fome hoje em dia. Imagina se a gente fosse produzir menos com o mesmo recurso. O mundo está aumentando em população. O Brasil é um exemplo muito interessante de produtividade quando se fala em agronegócios, porque a gente consegue a cada ano, quebrar recordes, né? E a nossa área plantada, ela não cresce proporcionalmente. Não tem como, né? O espaço da Terra é aquele, exato, sempre foi o mesmo, continua sendo e sempre será. Exatamente. Mas o número de pessoas que vivem nela está aumentando, e isso exige que a gente faça um bom uso, um uso inteligente dos recursos. Então, estudar economia, ele é chato quando a gente começa a saber a pensar, e eu acho legal tudo em economia, né? Mas tem gente que acha chato quando mexe com política, por exemplo, né? Mas não falar em política e em economia também é loucura, porque tudo que a gente pensa em política reflete a economia. Quiçá podemos falar hoje sobre a questão que envolve o desemprego de quase 13 milhões de pessoas, que é fruto de uma política mal executada, né? Mal executada. Então, faz parte do nosso dia a dia pensar sobre isso. Não dá para pensar diferente, né? E é fundamental as pessoas se educarem para entender mais sobre economia, e é por isso que a gente está abrindo espaço, uma página, né, de educação, como a página do Colégio Platão, para falar um pouco sobre economia nesse fim de tarde. Você que está aí com a gente, nosso muito obrigado. Fica também nosso convite para que você compartilhe essa conversa e convide outras pessoas também para assistirem. Daniel, quando a gente conversou na última vez, há cerca de 6 meses atrás, eu tive a oportunidade de receber na TV, a gente falava sobre um momento econômico e nesses 6 meses, aparentemente para as pessoas não teve muita mudança. Como você mesmo citou, são cerca de 13 milhões de empregados, era mais ou menos esse número que nós tínhamos há 6 meses atrás. Porém, para quem tem dinheiro, para quem está, por exemplo, na Bolsa de Valores, muita coisa mudou. Cerca de 6 meses atrás,
nós tínhamos ali, né, a Bolsa com mais ou menos 62, 63 mil pontos, que já era uma certa recuperação. Hoje nós temos aí a Bolsa fechando com 74, já quase batendo 75 mil pontos. Quer dizer, significa que a comercialização de ações das grandes empresas, das grandes companhias, cresceu muito nesses 6 meses, uma valorização de aproximadamente 15%. Sim. Então está gerando riqueza, mas aqui embaixo a gente não sentiu ainda. Por que acontecem esses descompassos? É porque é exatamente isso, um descompasso, existe um delay entre o momento de produção e de conversão da produção em renda, em aumento de produção e em emprego. Vale lembrar também que nos anos anteriores, 2015, 2016, nós vimos um processo de queda e acentuado. Então, significa o quê? Que ao entrarmos em 2017, esse ano, o que a gente percebeu é que o Brasil tinha muita esperança de resultados. E em março, mais ou menos, foi bem quando começou o processo das novas denúncias e novas questões políticas que também afetam a economia. Além disso, né, tem as questões externas do Brasil. Por quê? O Brasil não está isolado do mundo. O Brasil ele pode ser ótimo, mas se os outros países do mundo forem melhores que o Brasil em termos de investimento, os investimentos vão para lá e não para cá. Então a gente acaba sofrendo com isso. Quando ocorre o contrário, ainda com todos os nossos problemas, o Brasil ele apresentou um potencial de ganho, de que a gente chama de realizar resultado, muito importante. Porque se nós tínhamos uma ação de uma empresa que está muito baixa, o que significa isso? O que é uma ação? A ação é a menor parte do capital social daquela empresa, de uma SA. um pedacinho de uma empresa que você pode comprar ou vender. Para quem tem uma empresa limitada, por exemplo, ele tem uma cota, mas para quem é uma empresa SA, a gente fala de uma ação. O que ocorre então é que ao pegarmos essa ação e multiplicarmos pelo número de ações, a gente vai saber quanto vale essa empresa. E quanto vale a empresa? Não é só estrutura, não é só equipamento, é valor de mercado realmente. O que ocorre é que naquele momento estava tudo tão ruim no Brasil que estava todo mundo fugindo do bolso de valores. Ninguém queria mexer com o bolso de valores porque estava muito ruim. O que ocorreu foi que muitas empresas estavam com ações que estavam valendo abaixo sequer do patrimônio dela. E isso significa que para o investidor é um ganho real. Por quê? Porque vamos pensar assim, esta xícara ela vale R$100, ok? Se ela vale R$100, a ação dela vai ser proporcional a isso, mas por uma questão de mercado, um dia ela chegou a valer R$50, R$60. Quer dizer, ela vale 100, mas por circunstâncias ela está sendo vendida a 50. A 50, 60. Quem comprar tem a certeza de que se esse 50 vai subir. Por quê? Porque essa empresa, esse bem vale mais do que apenas isso. Agora estou falando só de patrimônio, fora as questões de mercado, que envolve o fato de que muitas empresas ela têm um patrimônio que é pequeno, porém o potencial de gerar lucro dela é muito grande. Então, essa depreciação era resultado de quê? De uma opressão financeira, uma opressão econômica, opressão política que empurrava para baixo os preços, né? A pessoa fica avessa a riscos. Ela foge como a gente chama assim, né, dos riscos presentes nos mercados. Quando isso acontece, todo mundo foge, os preços das ações caem junto com isso. Hoje, a recuperação acontece porque o mercado está recuperando novamente. A produção não cresceu tanto, mas já existe uma indicação de que esse ano vai crescer o PIB 0,5% ou 0,6%. Mas é muito pouco, sim. Mas para quem estava 3 anos... E lembrar que em 2014, 2015 nós tivemos 3,8 negativo, no outro ano foi 3,6 negativo, né? Então quando nós temos tantos anos negativos em um ano, finalmente dá um mínimo positivo, isso já é uma boa notícia, isso já anima. Bom, a gente faz aqui essa conversa inicial com o Daniel e certamente mostra o quanto a gente precisa aprender sobre economia. Porque quem entende esse cenário tem a possibilidade de ganhar dinheiro mesmo em épocas que aparentemente são ruins. São ruins, exatamente isso. Porque, veja só, a questão que a gente coloca, as pessoas falam, eu não tenho dinheiro. Mentira, todo mundo tem dinheiro, porque senão você não vivia. Né? Mas eu não tenho dinheiro para nada, mas você tem algum dinheiro. A grande questão é que o uso desse dinheiro que a pessoa tem é feito de forma equivocada.
Tem pessoas que desejam muito alguma coisa. Então, quando ela pega o dinheiro e consome esse recurso em coisas que ela quer matar a sua necessidade pessoal, desejo dela, ela deixa de ter recurso para poder fazer investimento. No longo prazo, isso é muito, né? Alguém que nos assiste, eu tenho 15, 16 anos, isso guardar 50 reais por mês é pouco. Mas em um ano são 600 mais juros, em 10 anos são 6 mil, certo? Isso assim, com um mínimo de esforço, né? Esses dias eu falei com alguém, você se recorda desse caso, que a pessoa ia guardar 500 reais por mês durante 32 anos. Ela ia chegar no final de 32 anos, a pessoa com 20 anos chegar com mais de 2 milhões de reais guardados. Isso... Quer dizer, se você tiver essa disciplina de poupar todo mês, por exemplo, 500 reais ao longo de 30 anos, há uma possibilidade de você fechar a conta aí com mais de 2 milhões de reais. Exato, e alguém com 50 anos hoje é alguém muito novo, né? Sim, claro. Muito bom. Então, essa administração dos próprios recursos faz parte dessa dinâmica, né? E você sempre sustenta, e é um tema que você gosta muito de discutir, né? Eu sei que você se preocupa com isso, que é pensar como cada pessoa vai administrar aquilo que ela tem. Se ela ganha 1.000, tem que cuidar da forma como administra, se ganha 10 mil, se ganha 100 mil, e todas essas pessoas podem ter, por exemplo, uma poupança. E poupança que a gente está falando não está só falando de caderneta de poupança, mas é de uma reserva. De uma reserva. Sim, com certeza. Porque normalmente essa história, o quanto a gente tem é resultado da nossa forma de viver, né? As pessoas que no Brasil ainda passam por uma carência, e eu digo carência não de dinheiro, eu digo carência de questões afetivas, que ela acha que para ser reconhecida tem que ter um ótimo carro, uma ótima roupa, uma ótima casa, etc. Isso é bom? Bom, mas tudo isso come dinheiro, né? Isso não gera dinheiro, né? Quando alguém tem uma casa enorme, minha esposa é arquiteta, né? Uma casa enorme, essa casa enorme gera muita despesa, é muita mão de obra. Quanto maior a casa, maior despesa, mais funcionário, mais custo, mais tudo. Quem tem um carro carérrimo é bom, mas veja, vai ter uma desvalorização enorme também com o tempo. E a manutenção também vai ser importante. Então, tudo esse dinheiro que sai, que não entra, né? Essa lógica nós temos que aprender e não é à toa que alguns países da Europa, né, e nos Estados Unidos você vê gente milionária, né, que tem um carro bonzinho, mas é um carro normal. O homem o não mais rico do mundo hoje é o terceiro, né? Warren Buffett, que é o investidor. Ele mora na mesma casa faz 40 anos, na mesma casa. Ele tem patrimônio de 55 bilhões de dólares, na mesma rua, na mesma casa. Poderia ter qualquer casa do planeta. Ele podia ter a cidade para ele. Ele mora na mesma casa e anda com o mesmo carro, né? Em São Paulo tem pessoas que são grandes investidores que andam de táxi, de Uber e se nega a comprar o seu carro. Por quê? Porque ele entendeu já que tudo isso é bom, mas a graça maior está em você ver que o seu poder de investimento e de gerar mais capital e de gerar mais investimento e de gerar mais recursos é melhor na forma de dinheiro, né? Você só mobiliza recursos, você só coloca num bem, quando esse bem vai te dar mais dinheiro do que te tirar. Quando faz o contrário, isso é sinal de que está precisando reavaliar os conceitos. E aí, e isso é bastante difícil para as pessoas, porque o estímulo ao consumo, ele é enorme. Hoje a gente, o tempo todo, tem gente falando gasta. Com certeza. Né? Até porque o gasto muitas vezes está atrelado com a ideia de ser feliz. Exatamente, exatamente. Quando eu era criança, eu me recordo que eu morava em São Paulo, sou do Paraná, mas morava em São Paulo, e nós tínhamos naquela época 5 canais de televisão e assistíamos por dia, no máximo, uma criança assim, 20 propagandas por dia, né? Hoje, qualquer canal infantil, a criança está submetida a pelo menos 10 vezes mais que isso em 1 hora, né? Então, assim, exagero não. No intervalo você vai ter 7, 8 propagandas de um produto qualquer, né? Em intervalo de propaganda de programa infantil. E isso, durante 1 hora, significa muito, né? Então, o bombardeamento sobre a criança, sobre os pais, sobre a mulher, sobre as pessoas é enorme. Então, se você não comprar, é porque você é pobre. Se você não comprar, é porque você não pode. Não, aqui você pode, financia, divida,
né? Não faça isso, isso é ruim, né? O seu dinheiro vai embora, né? A gente fala, dinheiro não aguenta desaforo, né? Você desaforou o dinheiro, ele pega o rumo da rua. E é muito fácil ficar endividado, né? Rapidamente, rapidamente. Porque nós temos facilidades, cartão de crédito, não é? Nós temos cheques especiais à disposição. Não é incomum, né? É muito comum, temos pessoas com 2, 3, 4 contas de bancos e todas elas com limite de cartão de crédito. Então alguém que precisa fazer uma coisa, uma viagem no impulso, ela pode sempre consegue pagar à vista, ou pagar no seu cartão, ou pagar no seu cheque especial, e ela viaja, e depois da volta da viagem que ela vai amargar isso por algum tempo, né? E não existe nenhum investimento, né? Eu digo assim, em termos de aplicação financeira, não de negócio, que consiga competir com bancos, né? Um banco que cobra de você 14% ao mês de juros, significa que em um ano o seu valor de R$1.000 vai ficar devendo no final de um ano algo em torno de 7 mil, 8 mil reais. Então, é muita coisa. E hoje, nesse universo de investimentos, não tem nada pagando 1%, né? Ao mês. Dificilmente. E quem paga é porque tem altas somas de valor investido, falando de milhões para poder conseguir ter uma taxa melhor de juros. E isso, para ter esses milhões, não é qualquer um que consegue fazer isso. Quem vai num banco hoje aplicar, normalmente ele recebe de cara assim, uma taxa de 0,7, 0,8 de lamba. Tá bom demais, porque você não tem mais que isso, né? Uma poupança hoje rende quanto? Hoje ela rende 0,5% ao mês, mas com a Selic caindo, a perspectiva é que a taxa de poupança também se aplica àquela regra nova de ser 0,70 da Selic, quer dizer, ela vai cair em torno de 4% ao ano. A poupança não vai render nada daqui a pouco, porque a previsão desse ano é de nós termos uma Selic com 7% para encerrar esse ano. Então, assim, a poupança ela vai perder muito dinheiro. Então, ninguém ganha dinheiro com isso. E ainda assim vale a pena investir? Com certeza. É essencial. Quando nós pegamos um país, vamos pensar assim, fora do Brasil, Estados Unidos, o que acontece? Se a pessoa tiver lá $500 mil poupado para poder investir, ela não vai ter no banco produtos que rendam como o Brasil rende. O que a gente tem aqui é ruim, mas lá também é ruim. A taxa de juros do mercado americano hoje, a Selic americana, está em torno de 0,75% ao ano. Quer dizer, a gente se fechar o ano com 7%, ainda a gente tem uma taxa 10 vezes maior que a americana. Então, assim, alguém que deixa o dinheiro no banco americano não vai ter um retorno que nós temos no Brasil. Então, o que ele tem que fazer lá? Ele tem que colocar no mercado de ações. Por quê? Porque no mercado de ações, ele vai colocar recursos na mão de empresários que vão usar esse recurso para poder produzir mais com custos que vão ser menores. E então, isso cria o que a gente chama de ciclo, né? Ciclo de benéfico, onde eu vou produzir mais com menos custos, então eu vendo mais também. Ao vender mais, ganho mais dinheiro. Então, o que eu faço? Invisto mais. Ao investir mais, produzo mais e os preços vão caindo todos. Aí um brasileiro aqui, que compra uma calça por R$200, vai para os Estados Unidos e fica felicíssimo ao pagar uma calça $32 e está achando que é o preço ideal. O correto é pensar que realmente lá isso acontece porque o dinheiro lá está na mão de empresários e não na mão dos bancos, que no Brasil tem uma inversão importante. Bom, você citava agora há pouco essa relação, inclusive pensando na infância, né, na criança. O processo, inclusive, de entender como lidar com o dinheiro deveria começar, talvez, já na infância. Eu lembro que você gostava e gosta de comentar, às vezes, pequenas práticas, pequenas dicas de como os pais podem pensar em como o filho aprende a administrar o dinheiro. Com certeza, né? A mesada, o cartão eletrônico mesada, tudo isso é educação financeira para as crianças, né? Me recordo quando eu era criança, para poder ganhar $5, quando a gente morava fora do Brasil, eu tinha que lavar a louça, né? E tinha que lavar a louça, e eu odeio lavar a louça até hoje, né? Não gosta de lavar a louça, Daniel? Eu lavo porque sou obrigado, não é porque eu amo minha esposa, ela pede, eu lavo com muito carinho. Vai pegar esse pedacinho que você foi, que você é obrigado. Hashtag I love you, mãe, né? Mas o que acontece? Para ganhar 10 eu tinha que cortar grama. Então, assim, a relação de trabalho e retorno é importante. Do dinheiro que eu recebia,
uma parte eu deveria obrigatoriamente poupar. Por quê? Porque se você não guarda o dinheiro, você não tem, né? Essa relação direta entre, olha, eu quero comprar para mim um presente especial no Natal, né, com o meu dinheiro, então você guarda, porque no Natal você vai ter dinheiro, né? E depois de alguns anos eu tenho que fazer assim, muito bem, eu tenho muitos presentes que eu já comprei para mim que eu ganhei, será que você não precisa comprar? Não, eu vou guardar o dinheiro. Aí começou a semente da transformação da criança, né? Essa separação entre dinheiro meu e dinheiro do negócio, da empresa, né? Isso é importante, isso também se planta na criança em empreendedorismo, em gestão financeira, na escola, na primeira série, né? A gente brinca sobre isso, mas na terceira série já existem rudimentos matemáticos básicos para poder ensinar sobre gestão financeira e começar a ensinar para a criança que ela não deve misturar nunca o dinheiro dela com o dinheiro da empresa, porque a empresa é aquilo que sustenta a vida dela e ela é a pessoa que vive com o dinheiro que a empresa gera. Então, assim, essa separação é importante porque garante essa sobrevivência. Não são raras as situações que a gente conhece de empresários que são riquíssimos e as empresas que são quebradas, né? E quando precisa de dinheiro, a gente vai lá e banca. Por quê? Porque é uma cultura brasileira disso ainda, né? Essa visão de que eu sou rico, mas minha empresa é quebrada. Eu sou importante, minha empresa não é. Não, é o contrário. A empresa deveria ser. A empresa, ela é uma outra pessoa e deveria ser gerida, né, também com a mesma visão, ainda que familiar, mas profissional, de separar bem as coisas. A energia que eu gasto na minha casa é a minha energia, que sai do meu prolabore. A energia que sai que eu gasto na minha empresa, a energia da empresa que eu gasto para a produção dela. Então são coisas separadas, eu não posso misturar. E é mais fácil ensinar a criança a lidar com o dinheiro do que ensinar o adulto, não? Na realidade, eu creio o seguinte, que tudo depende da receptividade, né? A criança, ela tem menos travas, menos bloqueios a ouvir e aprender, enquanto que um adulto, ele tem muito mais anseios, né? Muito mais desejos, muito mais questões que ele pretende suprir, né? Então, assim, ensinar um adulto quando ele não quer aprender, realmente é um sacrifício extenuante, mas quando ele tem desejo, ele aprende ouvindo na internet, lendo, procurando, ele muda a realidade dele a partir da conscientização que precisa realmente alterar alguns processos na sua gestão. Mas é uma prática muito racional, né, Daniel? Com certeza, né? É separar aquilo que a gente fala do que eu preciso e daquilo que eu desejo, né? Uma das formas de fazer esse processo, às vezes até de mudar o hábito da maneira de usar o dinheiro, tem a ver com, ou pode facilitar, quem sabe, se você materializar de fato o dinheiro em notas, em dinheiro. É uma das formas. Com crianças isso funciona muito bem e com alguns adultos que estão sofrendo com gestão financeira doméstica também funciona muito bem. Porque vamos pensar o seguinte, alguém tem um limite de R$1.000 na conta, ele ganha por mês R$3.000. Ele um dia perdeu o controle, ele consumiu o limite dele, então todo mês o dinheiro dele entra na conta, zero limite e fica com R$2.000 de saldo na conta. Então ele tem R$2.000 de saldo na conta mais R$1.000 de limite, só que ele vive com R$3.000. O que acontece? Todo mês ele está pagando juros sobre esses R$1.000 que ele está utilizando. Como é que ele muda isso? Como é que ele muda isso? É fazendo uma mudança na forma de enxergar que aqueles R$1.000 que está lá não são dele. E ele começa agora a dizer não para alguns consumos. Não é que ele não vai consumir nunca mais na vida, mas que naquele momento ele pode dizer não. Alguém chega assim e fala, mas eu queria muito. Bom, você pode ter tudo, só não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? Ou não agora, né? Porque assim, alguém quer viajar, quer ter um carro, quer comprar uma casa, quer ter 3 filhos nascidos de gêmeos uma vez só, 3 gêmeos, para economizar trecho, né? Quer tudo uma vez só. É possível? Não é possível. Por quê? Porque tudo que a gente quer são coisas possíveis, porém, a maior parte delas não é possível simultaneamente. Eu preciso escolher, eu preciso elencar prioridades, o que para mim agora é mais importante. Porque se eu estabelecer prioridade, dizer não para aquilo que eu também quero muito, porém não é minha prioridade, não vai ser tão difícil. Vamos pensar assim, um aluno nosso vai se formar com a turma e pretende escolher ou fazer uma formatura ou viajar para a Europa. Eu preciso estar na faculdade dando minha aula e entrou uma turma para tentar fazer eu era conselheiro da turma e aí chegava assim, professor, me dá uma sugestão aqui, o que o senhor acha disso? Aí me deram a relação da festa.
vai ter isso, uma festa gigante, enorme. Você cortou tudo da festa. Tudo isso na festa, assim, assado, e vão ser 2 dias de muita festa, e são adultos, então, portanto, lá tinha, né, uma festa muito mais forte em todos os sentidos, né, com banda, com bebidas, etc. E aí eu falei, legal, quanto é por pessoa? Vai ser 5, 6 mil reais, isso na graduação da faculdade. Eu falei, muito bom, o que o senhor acha? Eu falei, não me pergunte isso, né? Não, mas pode falar. Eu falei, olha, vou falar para você o que eu acho que vocês deviam pegar esse dinheiro e montar um grupo e ir para a Europa viajar, conhecer a Europa por 15 dias, um mês, de mochila nas costas, andando de BlaBlaCar, que é aquele software que você anda mais baratinho, morando, ficando no Airbnb ou então ficando em hostel e gastando nada e voltar a cabeça um pouquinho melhor do que só encher a cabeça aqui no Brasil com algo em 2 festas, né? Eu acabei com a festa dos meus alunos. Eles não fizeram festa, eles foram... Mas viajaram, pelo menos? Viajaram. Alguns deles viajaram, outros fizeram uma festa qualquer, né? Mas porque tem a ver com você aprender a elencar prioridades. Veja, esses que resolveram viajar, dizer não para a festa ficou fácil. Se eu pretendo comprar um carro, dizer não para alguns gastos que acontecem hoje, fica fácil. Se eu pretendo comprar uma casa ou tratar numa casa, dizer não para alguns consumos que eu tinha até agora, fica fácil. Por quê? Porque não é que eu não deseje, mas é que eu tenho uma coisa mais importante para fazer com o meu recurso agora. Depois de suprir essa necessidade, esse desejo, essa vontade, aí eu vou para a próxima, e depois para outra, e depois para outra. E assim a gente vai matando nossas vontades ao longo da vida. Mas isso implica em algo que está subentendido na sua fala, planejamento. Exatamente. E ninguém consegue lidar bem com o dinheiro, com as suas próprias finanças, se não planejar. Exatamente. O orçamento doméstico ninguém faz, o orçamento pessoal, as pessoas sofrem com isso. Então é de colocar uma planilha, no papel, e indicar quanto eu ganho por mês, quanto eu gasto por mês, para onde vai meu dinheiro, para poder reconhecer se esse gasto que estou fazendo realmente é importante ou se ele está acontecendo porque eu não estou prestando atenção. Porque às vezes escapa, né? Com certeza. Quando você não faz isso, não controla direitinho, escapa, né? Porque aí você pega 5 aqui, 10 ali, 20 ali, e é tudo pouquinho, né? E como é pouquinho, você parece não sentir, só que no final do mês... Eu não sei você, eu vou no mercado, eu sofro muito, porque eu tenho uma vontade de comprar tudo no mercado. Né? Assim, eu quero comprar aqueles potes de amendoim, sabe assim, manteiga de amendoim, aquele de chocolate, eu não vou falar a marca, né? Mas aquele, assim, sim, fica bom com tudo, né? Mas o que acontece? Fica bom com tudo e até sozinho. Até sozinho. Mas assim, você se permitir tudo isso, no final do seu mercado, você vai estar gastando R$200 em coisas que você passaria sem. Ah, mas eu não posso ter? Pode, mas não preciso comprar tudo. De uma vez. De uma vez só. Né? Eu posso... Dessa vez você leva o pote. Dinamizar um pouco melhor minha relação com o meu consumo. Eu vou levar isso, semana que vem, mês que vem, é outra coisa. Né? E assim você vai conduzindo. Por quê? Porque essa escolha, né, esse planejamento estabelece para você essa ordem de prioridades. Olha, eu posso gastar este valor, né, este valor no meu orçamento. Se eu gastar mais, vai sair de algum lugar. Se eu for gastar o meu recurso de uma conta corrente, por exemplo, de um cheque especial, o que vai ocorrer? Eu vou pagar juros sobre isso. Vale a pena pagar juros sobre uma coisa que eu posso passar sem? Né? Então, planejamento, uso com inteligência do recurso. Né? A inteligência é coisa do ser humano, racionalidade. Então, isso é essencial. Me parece importante nesse processo, né, separar, né, o dinheiro. Isso daqui é para isso, esse é para aquilo. Né, isso facilita muito. Né, e às vezes até, isso daqui é para poder guardar, isso daqui é para poupar. Acho que isso é fundamental. Exatamente. Porque quando a gente desenvolve essa perspectiva, né, de poupar, de gastar, de consumir, de gastar com a manutenção da casa, de gastar com um investimento que vai ser feito em um carro, quando se separa esses recursos todos, o que nós temos então é uma compartimentalização dos meus investimentos, dos meus recursos. Dessa maneira, fecha o mês, eu vou saber que dos meus recursos,
X% eu investi, tantos por cento eu acabei colocando isso em consumo, outros percentual X eu gastei em festa, fui no cinema, teve 3 filmes no mês só, eu assisti de uma vez só os 3 filmes, né? Essa semana tá fantástico, filme de terror, né? Aí o cara vai lá e vai assistir os 3 filmes em 3D, etc. Terror vai ficar à conta no final do mês se ele não estiver fazendo essa avaliação com muito carinho. Muito bem, para a gente fechar a conversa, Daniel, nós estamos no mês de setembro, algumas pessoas ainda não pararam para pensar muito bem o que vão fazer nesse finalzinho de ano no que diz respeito às finanças. Esse é um período que a gente sabe que é um pouco mais favorável, porque algumas pessoas têm férias, 13º, algum tipo de abono. Lidar com esse dinheiro extra, eu acho que também é uma oportunidade de poupar, de cuidar das finanças, pagar contas. Colocar as coisas em dia, exatamente isso. E o grande, a grande armadilha que nós temos hoje, Ronaldo, a gente passa o ano inteiro bem apertado. As pessoas passam o ano inteiro bem ali, lutado, brigado, etc. Quando chega nessa época, coisa 13º, ele tem aquela sensação de que minha vida tinha que ser assim sempre. Porque ele tem 2 salários de uma vez só, né? Novembro e dezembro lá. Então ele olha na conta e tipo, ele gastou e o dinheiro está lá ainda, caiu muito pouco. Ele gastou ainda, está lá ainda, muito pouco. O que acontece é que ele faz assim, ele sente aquele prazer de dizer, olha, realmente ficou bom porque é assim que eu queria que fosse, mas não é. Quando chega janeiro, nós temos um caminhão de despesas a serem feitas. Temos IPVA, temos IPTU, nós temos escola, temos um monte de despesas. Então essas despesas elas vão acontecer com a programação ou sem programação. Quando a gente se prepara para isso, o ano seguinte ele vai acontecer com muito mais tranquilidade, muito mais bem mais ajustado do que ocorreria se simplesmente a gente gastasse o recurso todo de forma absoluta. Então essa programação é importante, né? Não é que você não vá comprar um presentinho, não é que você não vá utilizar um dinheiro nas suas férias, mas que você não vai torrá-lo todo, né? Usa uma parte, poupa uma parte, paga umas contas. Você faz uma pequena reserva. Faz uma reserva, porque o que a gente sempre orienta é que um bom trabalhador, um empregado, né, que ele tenha poupança, reserva para poder garantir a sua sobrevivência com ou sem emprego, né? E isso é importante porque se ele tiver reservas boas, ele tem tempo de procurar um bom emprego caso aconteça alguma coisa, né? E isso é essencial no mundo de hoje em dia. O Brasil está recuperando, mas nós temos um caminho ainda a andar. Daniel, valeu pela conversa, foi muito bom recebê-lo aqui no Platão para esse papo sobre dinheiro, sobre finanças, sobre economia. São assuntos agradáveis que certamente nos ajudam a entender mais como que a gente lida com o que está na nossa carteira. Mãe, Ronaldo, obrigado pelo convite, obrigado professor Toninho, né? Temos também aqui o nosso amigo Lucas, né? Grande Lucas. Estamos sempre à disposição. O importante é mudar não apenas o nosso salário, mas mudar a nossa cabeça. Mudou a cabeça, salário é irrelevante, porque qualquer salário, uma cabeça boa, faz muito sucesso. Obrigado, querido. Obrigado a você que esteve com a gente, que acompanhou a nossa conversa. E se você gostou, não esqueça de convidar outras pessoas para assistir no outro momento do dia, porque a gente sabe, nem todo mundo consegue acompanhar ao vivo, mas pode acompanhar à noite. Alguns assistem, a gente sabe, recebe depoimentos, alguns que assistem depois da meia-noite, madrugada, depois que chegam da faculdade, enfim. Então pode ali compartilhar, mandar oi para todo mundo e é sempre muito bem-vindo a você que está com a gente. Muito obrigado pelo carinho. A gente se fala na próxima semana.